Meu nome é Roberto do Carmo, sou pesquisador do NEPO, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do Departamento de Demografia. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade. Acho que vocês tiveram a oportunidade, ao longo do dia, de ouvir bastante essa palavra, né? Então, começar com uma figura, aí, uma foto do Rio Xingu, né, do pôr do sol no Rio Xingu, uma paisagem muito bonita, muito interessante. Se vocês prestarem atenção, aqui tem algumas crianças aproveitando esse pôr do sol belíssimo, nesse vilarejo que se chama Belo Monte, no Rio Xingu. E aqui é o menino se preparando para entrar naquela paisagem. Tá? Não é a camisa do Chelsea, né? É um colete salva-vidas. Esse lugar do rio tem cerca de 180 metros de profundidade, né? E cerca de 200 metros de largura. Então, é um volume de água bastante grande. Se destaca, ao fundo, a paisagem do vilarejo. É um lugar onde encosta a balsa para fazer a travessia das pessoas de um lado para o outro do rio. Quem ficou só com a primeira figura, né, perdeu essa dimensão humana do processo e perdeu essa outra, que talvez seja a pior delas, que é o esgoto a céu aberto, que está correndo aqui e vai para exatamente onde os meninos estão nadando, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um pouco trazer para vocês a ideia da interdisciplinaridade como algo, como uma visão que é constituída a partir de diversas perspectivas que se completam, assim como uma paisagem, né? Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa busca no sentido de tentar entender o conjunto daquilo que a gente está vendo, né, daquilo que a gente está observando no espaço. Para entender a dinâmica social e ambiental, então, é preciso ter várias perspectivas que sejam abrangentes em termos de tempo e de espaço. Acho que várias pessoas falaram aqui também hoje em termos de tempo, né? Eu acho que o tempo passa a ser uma dimensão cada vez mais importante a ser considerada quando a gente faz análise das questões sociais e ambientais. Pela definição e pela prática, o NEPO, o Núcleo de Estudo de População, que completou 30 anos esse ano, né, junto com vários núcleos da Unicamp, é um núcleo que trabalha exatamente a partir da perspectiva interdisciplinar. É composto por 7 linhas de pesquisa. Dentre essas linhas de pesquisa está a linha de pesquisa População e Meio Ambiente, que foi criada pelo professor Daniel Hogan, uma das pessoas que, ao longo desses 30 anos também, até o seu falecimento no ano de 2010, discutiu bastante a questão da interdisciplinaridade, tendo, inclusive, 2 livros publicados especificamente sobre esse tema. Desde o início dessa linha de pesquisa, essa preocupação com a interdisciplinaridade esteve presente, né? E, atualmente, os trabalhos que são desenvolvidos nessa linha são compostos basicamente por 3 grandes grupos de estudos, né? Um primeiro grande grupo que se refere aos estudos e pesquisas sobre gestão de recursos naturais, né? Especificamente sobre água, mas também questões relacionadas ao consumo, né, de maneira geral, consumo de energia, por exemplo. Um segundo grupo de estudos, que são estudos sobre o processo de uso e de ocupação da terra, do espaço, né? E aí a gente tem trabalhos que são desenvolvidos nos estados do Mato Grosso e Pará, principalmente, né, abrangendo a Amazônia Legal, partes da Amazônia Legal e do Cerrado brasileiro. E um terceiro grande grupo que focaliza a questão das mudanças climáticas, principalmente considerando, como o professor Jurandir já chamou a atenção, a questão do aumento dos eventos extremos, né? Então, esses 3 grupos de estudos, eles têm um ponto em comum, uma intersecção em comum, que é a questão do processo de urbanização, né? O processo de urbanização brasileiro, ele marca
a história do Brasil a partir da segunda metade do século XX. Em 1950, a gente tinha cerca de 36% da população vivendo em áreas urbanas no Brasil, em áreas definidas como urbanas. Em 2010, a gente chega a 85%. Isso significou, em termos de volume, um aumento da população urbana da ordem de 142 milhões de pessoas, o que dá um pouco a dimensão desse processo, que teve características específicas, e aí eu volto lá ao nosso belo monte, né, ao nosso lugarejo lá no meio da Amazônia, e que reflete, de certa forma, a situação que acontece em várias partes do Brasil, né, que é uma deficiência muito grande em termos de infraestrutura. Apesar da evolução que a gente teve nas últimas 2 décadas, principalmente em termos de melhoria geral das condições de vida e do serviço de infraestrutura, a gente ainda tem um déficit muito grande, né, principalmente na região norte do país. Lembrando que a gente tem situações, né, que são situações em que a infraestrutura, de certa forma, através do investimento social, foi equacionada, né? Só que, e aí a questão que eu trago para a discussão hoje, né, em função de uma nova série de riscos, principalmente decorrente dos riscos relacionados com as mudanças climáticas, mesmo áreas como essas, né, que são áreas com uma infraestrutura relativamente bem organizada, estão expostas a um novo conjunto de riscos. No caso, esse é o município de Caraguatatuba, e aqui a gente vê o mar, né, e uma parte praticamente no mesmo nível do mar, né? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, em termos de elevação do nível do mar, a situação de exposição a esse risco é bastante evidente para essas situações, mesmo essas situações onde a infraestrutura é adequada. Então, em termos de processo de urbanização do Brasil, a gente tem essas 2 situações, né, e sendo que mesmo as situações onde a infraestrutura está melhor organizada, o risco, a possibilidade de ser atingido por esses elementos relacionados às mudanças climáticas é bastante grande, né. E isso traz um conceito que é fundamental nessa discussão sobre mudanças climáticas, que é a questão da vulnerabilidade, né. Até que ponto a gente pode avaliar a vulnerabilidade, até que ponto a gente pode medir o quanto nós somos mais ou menos vulneráveis a esse tipo de fenômeno. Então, essa é uma discussão importante na qual os estudos populacionais, os estudos demográficos, trazem uma contribuição no seguinte sentido, no sentido de pensar a vulnerabilidade social, principalmente por conta dos elementos que definem vulnerabilidade social. Então, a caracterização da população em termos de sexo, idade, principalmente, lembrando que a gente está passando e vai passar nos próximos 20, 30 anos por um processo muito acentuado de envelhecimento da população brasileira, né? Então, a demografia traz essa perspectiva, que é a perspectiva de conhecimento dos elementos que envolvem, que são importantes para a definição da vulnerabilidade. Além desses elementos, né, que são as características e os ativos da população, que envolvem também, por exemplo, as características de escolaridade, de renda da população, que, de certo grau, também definem maior ou menor vulnerabilidade, né, vulnerabilidade pensada em termos de capacidade de resposta aos riscos que são apresentados, né. Então, além disso, existe uma outra questão importante, que é a percepção em relação a esses riscos, né. Então, em relação a essa percepção, o que a gente percebe também é que existe uma variação muito grande da percepção dos riscos em função do maior, da presença ou não de determinadas características. Trabalhos realizados por membros do grupo mostraram, né, ao longo aí da década de 2000, algumas áreas que mais cresceram em termos de volume populacional foram exatamente as áreas mais expostas aos riscos ambientais. E que vão, certamente, ser as mais penalizadas quando a gente pensa em termos de mudanças climáticas. E isso considerando o litoral sul, onde a gente tem feito trabalhos mais específicos.
Em síntese, eu acho que a mensagem que a gente quer trazer é que o Brasil passou por um processo de transição urbana muito acentuada e muito rápido ao longo desses últimos 50 anos. Esse processo gerou e teve características específicas que, no momento, se manifestam através de problemas de infraestrutura urbana. Em um contexto decorrente dos perigos das mudanças climáticas, mesmo as populações residindo em áreas com melhores condições de infraestrutura urbana vão estar sujeitas a situações de vulnerabilidade frente a esse conjunto de riscos. Bom, é basicamente esses pontos que eu queria trazer. Obrigado.